Matheus Paris e Martins de Moraes. Acha que a IA vai libertar a arte assim como a fotografia fez da pintura, fez com a pintura, gravura, falando em termos estéticos e não mercadológicos? Não, acho que esse papo, inclusive essa comparação, acho meio pobre até mesmo sobre como é que a fotografia evoluiu a partir da, como é que a arte seguiu a partir da fotografia. Isso acho meio tolo, até porque depois veio o hiperrealismo, veio outras estéticas que faziam coisas que a fotografia também fazia. Não, então, assim, eu não acho nem acho que essa comparação que às vezes usam faz sentido, né? Dizendo que a fotografia libertou a pintura, em certos aspectos, em outros não sei. Eu acho é uma visão pobre, tá entendendo, da história da arte falar isso. E no caso da IA, com as outras produções, com a produção, sei lá, audiovisual e tal, não, também acho que uma coisa que as IAs fazem, isso sim é muito doido. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir em algum momento, que agora a gente está discutindo muito a questão política das IAs, né? Dos artistas lutando por regulamentação, etc. Mas vamos lá, vamos dar um passo além, né? Vamos supor que o bem venceu, essas IAs estão regulamentadas e tal, e estão aí as ferramentas, agora vamos usar. Eu vou ser franco com vocês, na hora que esse negócio não estiver violando o direito de ninguém, ou não estiver prejudicando ninguém, eu quero fazer filme de IA. Eu tinha vontade de fazer. E tem uma coisa doida que é a seguinte: já tem alguns perfis grandes no Instagram e no TikTok fazendo isso. Eles pegam essa coisa doida da IA, essa coisa que é até feia, né? Tá lá o cara assume uma outra forma, e essa coisa da inteligência artificial ainda tem dificuldade de entender para conseguir produzir uma imagem contínua. E o pessoal tá usando isso a favor, tá usando como um bom artista faria, né? Usar essas ferramentas ao seu favor. E produzindo imagens que são muito oníricas, né? As IAs estão conseguindo produzir com uma facilidade imensa uma certa transição, uma certa montagem de imagens que é própria do sonho. Porque sonho tem essa coisa, né? Você vê alguém, aquele alguém já não é mais aquela pessoa que você viu, daquele lugar que vocês estavam não é mais o lugar que vocês estavam antes, e não sei o quê. As coisas são muito fluídas em um sonho, né? E aí tem algumas pessoas já trabalhando com vídeos produzidos por IA dentro dessa fluidez bizarra que a própria ferramenta acaba gerando. Então eu tenho visto, assim, vou ser bem franco, eu tenho visto alguns... tem gente que vai dizer que nem é artista, enfim, eu não vou entrar nesse debate, já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas eu tenho visto alguns, produtores de vídeos feitos por IA, que eu já falei, por isso que eu não acho que o problema seja artístico, a gente tem um problema, na verdade, aí que é político, trabalhista, porque do ponto de vista artístico já tem coisa bem interessante, na real. Tem coisa bem interessante. Dizer, não é arte, não sei o que, porra, mas, cara, tem ali um trabalho poético que eu acho bem pica. Link, sou doutorando em robótica, olha que legal. Hoje tem muita preocupação com IA roubar empregos, porém quase nada sobre robôs. Como filósofo e conhecedor de sci-fi, eu não sou filósofo. Como você acha que nossa relação com o trabalho irá mudar com robôs? Cara, eu acho assim, ó, se deixar na mão dos bilionários aí e tal, a gente tá fudido, né? Basicamente é isso. Agora, se a gente conseguir usar esse negócio a nosso favor, eu faço a leitura do Sloterdijk, né? Tipo, o trabalho vai voltar a ser mágico, né? Aquilo que é da ordem do trabalho é resolvido com magia. Ou seja, um robô, uma IA vai lá e faz, né? Enfim, a gente vai ter que aprender, assim, pensando, né, de um jeito positivo agora, né? Essas tecnologias avançando e tal, a gente vai aprender a viver num mundo onde o trabalho não faz mais sentido para nós, né? Como é que vai ser a vida humana sem trabalho? Como é que a gente vai viver sem trabalho? Eu não falo nem da questão econômica, porque às vezes, tem como resolver isso em termos econômicos. Porque a produtividade vai continuar existindo, então tem como tu pensar numa renda básica universal, essas coisas todas. Mas eu fico pensando mais na dimensão até psicológica disso, né? A gente hoje se identifica muito como pelo nosso trabalho, basta ver, sei lá, um noticiário qualquer. Tá lá no noticiário, fulano de tal, embaixo, professor, médico, ou mesmo desempregado, estudante, né? O estudante não é necessariamente um trabalhador, mas também é um demarcador de ocupação. Então pode ver, a nossa identidade é muito construída pelo nosso trabalho, pela nossa ocupação na sociedade, etc. Num mundo que não é necessariamente uma distopia, mas que robôs e inteligências artificiais estão fazendo todo o trabalho, o que a gente vai fazer, né? O que vai nos restar, no que a gente vai se identificar. Eu ainda acho que, assim, ó, se a gente não se destruir até lá, etc, etc, eu acho que dá para pensar isso e pode sair uma coisa até boa disso, tá ligado? Acho que pode sair um futuro até talvez interessante a partir disso. Mas para isso acontecer, a gente não pode se deixar na mão dos bilionários. Porque assim, hoje eu vejo bilionários como o próprio, acho que o Elon Musk já defendeu isso, mas quem eu vejo defender bastante isso com muito entusiasmo é o Zuckerberg. Eu vejo hoje esses bilionários defenderem renda básica universal, um negócio que, pelo que eu sei, antes era economista hippie que defendia, aí passou a ser pauta de bilionário. Só que os caras estão querendo criar, na verdade, assim, por trás da bondade do que eles falam, tem, na verdade, destruição da classe média.
Eles, basicamente, no mundo deles, vai existir trilionários, que são eles, e meia dúzia deles, e o resto, que somos nós, que vai todo mundo viver com um salário mínimo por mês, alguma coisa assim, né? Talvez um pouco mais, porque eles vão querer que a gente compre as tranqueiras deles, então eles talvez até melhorem, por tabela, talvez, a vida de um tanto de pessoas, mas, no geral, eles querem... Porque tem um projeto político aí por trás, né? Tem um projeto político em diminuir o poder da classe média, é a classe média que faz pressão política, é a classe média que... Enfim, a classe média não é uma coisa só que a gente consiga explicar apenas por termos de renda, né? A classe média ela tem um impacto cultural e um impacto político também. Enfim, na cabeça desses malucos aí, esses bilionários do bem, renda básica universal é uma estratégia muito eficiente de destruir a classe média. Eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar produzir uma sociedade de classe média usando robô, né? Tirar todo mundo da faixa da pobreza, da miséria e da pobreza. Também parar de existir trilionário, que já está chegando quase no nível de trilionário. Bilionário já é irreal existir. E aí, quem sabe, usando essas tecnologias a nosso favor, bom, daí talvez a gente possa ter um mundo que possa ser até bem legal. Só que a gente vai ter que se reentender, né, cara? Boa noite, senhor Link. Por falar em cair para cima, o meme do Tachad. Teve isso, né? Durante as minhas férias. Chegou a mim, mesmo em férias, chegou esse papo. Analisou a discussão tributária, tornando o assunto menos sério e houve subida da aprovação do Lula, mesmo com cancelamento. Mas no caso aí do meme, essa coisa, eu já acho que aí já teve um pouco de resposta, né? Assim, tipo. Porque, se eu não me engano, foi o quê? Foi alguns dias antes, né, de ter saído esse meme que mostrou que a popularidade do Lula está crescendo. Aliás, saiu, agora não vou lembrar qual foi o instituto, Quest, foi um desses institutos aí que costumam fazer pesquisa, mostrou que o otimismo, e isso é um negócio importante para qualquer político, a palavra de sonho do político é escutar a seguinte coisa, que o otimismo econômico do brasileiro cresceu. Cara, otimismo econômico do brasileiro crescer significa reeleição. É a música que todo político gostaria de ouvir, entendeu? Então, como o brasileiro, em geral, está mais, segundo essa pesquisa, mais otimista em termos econômicos, está mais otimista com a economia, cara, vai ter assim, as críticas vão endurecer. Eu não estou dizendo que são todas as críticas sem noção e tal, mas elas vão aumentar, é óbvio, né? Isso é da política, pô, isso é da política. Agora, pro Lula, pro governo Lula, isso é uma maravilha, né? É uma maravilha, assim, olha... Não esqueçamos que revoluções são feitas não em épocas de fome e tal, mas em épocas de quebra de expectativa. Quebras de expectativa causam revoluções. E quando as expectativas são positivas, são boas, aí você tem a manutenção do status quo. Então, quem está no poder tem condições de se manter no poder. Para o governo Lula, isso é bem positivo. E considerando que no Brasil a gente ainda não conseguiu encontrar lideranças de esquerda do tamanho do Lula, eu acho que se do outro lado for um bolsonarista, eu acho que isso é bom para nós também como país. Enfim, mesmo todas as críticas que possam se fazer ao governo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.